Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje a dica veio do nosso irmão Rafael Pensador. E desde já fica o agradecimento a esse irmão de fé e batalha que acredito que está estreando aqui nas dicas. Quem quiser mandar também, o nosso e-mail é contatoencarando-o-sobrenatural2, né, @gmail.com, número 2, tá certo? E o nosso irmão fala aqui sobre o preço da gasolina, né, que ele vai aumentar. Quem assiste os nossos vídeos sabe que a gente já vem cantando essa bola há muito tempo. Inclusive dissemos, muito antes, né, de ser concretizada a venda da Eletrobras, que o governo queria privatizá-la justamente para usar boa parte do dinheiro para subsidiar os preços dos combustíveis, zerar imposto e etc. até dezembro. Essas medidas serão feitas e durarão até dezembro, porque é eleição. Logo, tudo isso que está sendo dado, auxílio agora de R$600 e etc, tudo isso nós vamos pagar dobrado. Não tenha dúvida disso. Os preços vão explodir. Isso que eles estão gastando agora, a cada litro de combustível que as pessoas compram, não porque o governo de fato resolveu o problema e cessou essa fuga de capitais que vai para os estrangeiros internacionais, e não se iluda, é os mesmos grandes grupos, eles estão levando bilhões, trilhões mensalmente aqui, quando cada pessoa compra um litro de combustível, e essa farra continua, e o governo também está pagando uma parte agora. Para quê? Para se reeleger. Peitar a briga com eles ele não quis, que era justamente mudar o PPI. As pessoas também não querem saber, só vê o quê? A narrativa de que o homem está tentando. Então a gente vai trazer uma matéria aqui para você ver que até a própria mídia, não é uma teoria conspiratória, não é sendo pessimista, né? Que muitos dizem, ah, Davi, você está sendo pessimista. Pode ser que o petróleo internacional baixa o preço, muito pelo contrário. Para vocês terem noção, meu irmão, o que estão falando hoje em dia, agora, né, atualmente, é sobre uma treta nuclear minimizada, sabe? Em vez de usar para destruir tudo, colocar ali numa determinada área, calcular a destruição daquela área e usar esse equipamento nuclear ali, dessa forma. Então não está nem perto, né, dessa crise aí por conta dessa treta toda, que não tem a ver apenas com dois países, mas tem a ver com a implementação de um sistema e outra parte não está aceitando. É simples assim. Então a tendência não é de preço baixar, a tendência é de preços mais altos. Até porque você sabe, essas crises, né, o próprio Estados Unidos usou a sua reserva de petróleo para que não subisse muito os preços, vai ter a hora de repor isso aí. Então a tendência nos próximos anos é dos preços subirem. E aí as medidas aqui no Brasil sendo feitas eleitoreiras para mascarar, para enganar a massa, você se prepare, porque até a mídia está falando, para confirmar aqui o que a gente já dizia, repito, há meses atrás. Há muito tempo a gente vem falando disso, e agora está aqui, ó. Matéria do Poder 360. Preço da gasolina deve saltar após eleições, prevê ex-ANP. O ex-diretor-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Davis Ilbestange, nome esquisito, disse que o preço dos combustíveis deve sofrer forte alta depois das eleições. Na visão do especialista, né, uma pessoa que entende, que trabalhou na Agência Nacional de Petróleo, parece haver uma ordem da Petrobras para segurar o realinhamento com o mercado internacional até o pleito. E você viu que de fato era assim. Você viu as críticas do presidente, que nem escondeu isso, né? Praticamente dizendo, Petrobras, espera o povo votar em mim, senão vai ser pior para vocês, o outro vai acabar com o PPI. Basicamente o cara dizendo isso. O último levantamento da Global Petrol Prices, de 18 de julho, mostrou que o preço médio do litro do combustível no Brasil está abaixo da média global. Enquanto no mundo a gasolina é vendida em média por $1,43 por litro, no Brasil está sendo vendida por $1,21, ou seja, está abaixo, né? O outro é 1,43, aqui em média 1,21. Segundo David, a redução dos preços promovidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, PL, é artificial e não deve ser comemorado. Quem está assumindo esse prejuízo hoje é a Petrobras na importação de combustíveis, disse em entrevista à CNN no sábado 23 de junho de 2022. É um acordo, né, onde se disse, olha, deixa eu me eleger, depois a gente vai ver isso, né? E o governo vai repor isso ou de uma forma ou de outra, vocês não tenham dúvida disso, meus irmãos. A política de PPI continua instalada lá e os caras estão só somando os prejuízos, ou seja, estão acumulando, né, os seus lucros para receber do governo mais cedo ou mais tarde. E o governo não tem dinheiro, quem arruma dinheiro para o governo somos nós. É você quando vai comprar 1 quilo de feijão, uma barra de sabão, pasta para escovar seus dentes, qualquer coisa que seja. Não se trata nem apenas de litro de combustível, não tem nada a ver, porque tudo vem através dos combustíveis ou é movido através dos combustíveis. Então não interessa, vai estar em todos os produtos.
Em 20 de julho, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias em 20 centavos por litro, com estimativa de queda de 5% no valor pago pelo consumidor final. O especialista sugeriu que o momento de alta de preços global fosse usado para criar uma solução que resolvesse o problema estruturalmente e a longo prazo, incluindo uma reforma tributária. Uma hora, ou a Petrobras vai ter que aumentar o preço, o que é natural, ou alguém vai ter que pagar essa conta. Não tem almoço grátis. E você sabe disso, meu irmão. Não há nada mais caro do que o governo diz que é para você de graça. David também criticou o corte na receita dos estados com a limitação do teto do ICMS, importação sobre circulação de mercadorias e serviço, decretada pelo governo federal. Neste caso, o prejuízo com a queda da arrecadação será dos estados. Choca a passividade da maioria dos governadores, por claramente estarmos a pouco mais de 2 meses das eleições. Preferem sacrificar a sua população no primeiro momento, na minha opinião, enganando. Exatamente, vocês vão ver, e eu estou avisando isso aqui, família. O Brasil vai enfrentar a pior crise financeira dos últimos tempos. Você que acompanha esse canal, eu não estou dizendo isso aqui para você votar em A ou B, eu já disse a você e digo aqui, posso perder inscritos por isso, Bolsonaro e Lula devem ser presos se houver justiça aqui, na mesma cela. Os dois, ambos são bandidos. E, junto com eles, os ex-presidentes vivos. Teria que, na minha opinião, se houvesse justiça, a investigação deveria prender esses homens, investigar eles, porque é que eles fazem acordos contra o Brasil, que literalmente são traições à pátria. Na minha opinião, é essa. Então, não estou dizendo aqui, isso aí é para você votar em A, ou isso aqui é para você votar em B. Não, a minha opinião é essa. Eu acho que o povo, uma hora ou outra, vai ter que se levantar. Essa é a minha opinião. Inclusive, nem votar eu vou. Então, o que eu estou dizendo a você é para meus irmãos que acompanham o canal, que eu considero como família, já deixei isso claro aqui. Se preparem, não façam dívidas, principalmente a longo prazo. Se puder, como eu já disse, aumente um pouco a sua, eu sei que não é fácil, né, a sua cesta básica, eu sei que é difícil. Eu mesmo também passo pelas mesmas coisas. Mas você costuma comprar 1 quilinho de feijão na semana, 2 quilinhos, aumente para 3 e guarde aquele outro ali, faça um esforço. Ô Davi, mas se eu fizer isso eu vou ter que abrir mão aqui de uma lata de doce. Abra mão da lata de doce e compre um pouquinho mais desses produtos, principalmente não perecíveis, como o macarrão, por exemplo. Faça isso, meu irmão, porque o que estão preparando pra gente aqui é uma miséria sem tamanho. Inclusive você vê a elite falando o tempo todo que precisa se criar uma renda universal, né? Porque eles sabem que o dinheiro está se concentrando justamente em 3 grandes grupos que controlam o mundo inteiro. E eles pertencem diretamente àquelas famílias que estão no topo. Então não é brincadeira isso aqui, meus irmãos. E as medidas, você está vendo as medidas que estão sendo feitas no Brasil, justamente que vai causar o agravamento dessa crise. Em outras palavras, o adiantamento da agenda. O ex-diretor da Agência de Petróleo citou que a redução do valor na bomba é imediata, mas os efeitos a longo prazo são graves, pois os serviços públicos serão dramaticamente afetados. O impacto disso com a redução das receitas do Estado vai ser na hora que faltar merenda escolar, vai ser na hora que faltar investimento com a segurança pública, que faltar investimento para consertar equipamento nos hospitais. Falou, somadas as medidas derrubaram o preço da gasolina na bomba em 17,9% em média. Depois das eleições, de acordo com David, pode ser que a gente tenha um realinhamento forte nos preços dos combustíveis, dependendo de como se comportar o mercado internacional. E aí, como eu disse para vocês, que estão falando inclusive de ataques nucleares direcionados, né, para destruir apenas uma região, nesse patamar que a gente não está nem perto de ter paz no mundo, né? Você sabe que isso não vai acontecer, só se Deus intervir, né? Maior do que tudo é Deus. Se Deus intervir e houver uma baixa no preço, porque o governo está fazendo isso, é como se fosse um cara que chega no cassino e diz, bota aí tudo no vermelho. Se der, beleza, se não der, o cara tá arrebentado, perde tudo. É o que ele está fazendo. E o cenário está se desenhando para um agravamento dessa treta internacional e não de paz. Então, isso acontecendo. Outra coisa também, você sabe que a gente está em um ano de chuva. Foi vendida a Eletrobras. Eles estão dando desconto nesse momento na bandeira verde, porque tem muita chuva, o nível das águas estão grande. Quando entrar na bandeira amarela, bandeira vermelha, você vai ter um aumento aí de mais de 200% na sua energia. Então não é brincadeira, meu irmão, a crise vai vir. Vai ter muita gente, infelizmente, que acredita que isso aqui é entretenimento. Eu até me irrito quando eu vejo, Davi, os vídeos não estão mais me emocionando. O cara acha que isso aqui é um filme como Troia, né? Ele pensa aqui que é o Gladiador, pra ele vir assistir e ver cenas de ação e não sei o que, não sei o que. Quem tá desperto, meu irmão, quando escuta essas verdades, se arrepia e vai à luta. Tenta proteger a si e a sua família.
Não escute isso aqui como entretenimento, escute isso aqui como um aviso e se prepara para não sofrer as consequências como a maioria do gado faz. Então, meu irmão, repito aqui, aumente essa sua cesta básica, como você puder, qualquer coisinha a mais que você conseguir juntar na sua casa vai fazer a diferença, não é motivo para desespero, não é isso, mas faça isso, porque pode até chegar um momento, né, de você ir no supermercado e não ter lá para vender. E você já viu a agressividade do gado quando querem coisas que não são essenciais para a vida. Uma TV, por exemplo, nós já mostramos aqui, tomamos strike, inclusive, por escancarar essa realidade, né? Quando se falava de Black Frigado aí, e o pessoal metendo propaganda aqui, eu mostrando a realidade do outro lado. Pessoal se atacando por promoções falsas, como eu também provei aqui. Então o vídeo tomou strike, mas beleza, a gente tá aqui ainda, graças a Deus. Então da mesma forma eu tô alertando você. Isso é o que vem pela frente, isso é o que tá sendo preparado. É literalmente uma bomba e o paviozinho chiando e ficando cada vez mais curto. Saia de perto da explosão, porque vai acontecer. Então não faça dívidas, esse também é o ponto principal. Você tá vendo aí que os bancos estão liberados até para tomar a sua casa, caso você tenha, né? Então, meu irmão, não é brincadeira não. O cenário é de trevas. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e que o Senhor proteja as famílias brasileiras, você que acompanha nossos vídeos. É isso, meus irmãos. Infelizmente chegamos aqui graças a essa polarização, a essa idolatria ao homem. Nos levou exatamente aqui. Político tem que ser cobrado, tem que ficar em cima o tempo todo. Se as pessoas tivessem exigido a extinção do PPI, a Petrobras ia ter prejuízo, a Petrobras ia perder valor de mercado internacional. Você é algum acionista internacional? Você faz parte de algum grupo de petroleiros? Não, né? Então ela não tem nem que ter valor de mercado. Ela tem que servir a nação, abastecer a nação e o que ela puder vender para se manter como empresa, faz. Acabou. Tem que ter ação, não tem que ter nada disso. Mas transformaram nisso para servir unicamente para drenar mais recursos do Brasil e mandar para fora. Quando você ouvir falar, vamos transformar essa aqui em empresa de mercado para ter ações e etc., você entenda que é mais uma empresa levando os capitais da sua nação e não trazendo. Isso é uma mentira. Globalização é isso. É como o nosso querido Dr. Batista Vidal, né, um dos aliados de Dr. Enéas dizia, é a história, né, da raposa e da galinha. Não, deixa eu entrar no galinheiro que eu me sinto aí uma galinha. E é exatamente isso que a gente faz. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E agora sim, fui!